Senhoras e senhores, é com grande satisfação que iniciamos aqui a nossa primeira live do ano com o Sindosfil. Queremos tratar hoje de um tema que vem sendo abordado por todos os nossos associados com relação às exigências do cumprimento da lei do jovem aprendiz e da lei de cotas, né? E nós fizemos uma parceria recentemente com a Associação Nacional da Administração, a ANA, cujo eu tenho o prazer de estar aqui com os dois representantes dessa instituição, tendo em vista essa parceria que nós fizemos, e eu tenho certeza absoluta que os mesmos deverão contribuir em muito com esse tema. Estou aqui, inicialmente, cumprimentar meu amigo Luiz Carlos, Luiz Douglas, desculpa, Imagina. que é especialista nas questões de qualificação e inserção de jovens na área do trabalho. Nós temos encontrado, tive a grata satisfação de fazer uma parceria com vocês, estou com um jovem aprendiz lá. Aqui, casa de ferreiro, o espeto não é de pau. Então seja bem-vindo, viu, Luiz? Obrigado primeiro, presidente, pelo convite, pela oportunidade. A gente também, como representante da ANA, Associação Nacional de Administração, uma ONG que trabalha muito para a inclusão, né, principalmente do jovem no mercado de trabalho, com essa parceria com o Sindosfil, que abre portas para as empresas, né, para os hospitais, para as santas casas, na inclusão do jovem. Então, fico muito feliz e estou dividindo aqui a mesa também com o Alan. Meu amigo Alan, que é diretor de comunicação e tecnologia, já tem uma experiência grande nos processos de comunicação, é incluído, inclusive, como expert nas questões de informática do Google. Seja bem-vindo, viu, Alan? Fique à vontade, viu? Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui e trocando um pouquinho de ideias, de experiências, né? Durante esses 20 anos aí de experiências no segmento do jovem aprendiz. Eu tenho falado com o meu pessoal lá da área de eventos que é a dupla dinâmica, né? A dupla dinâmica. Os senhores realmente nos dão uma grande satisfação, tendo em vista que tem contribuído aí para que a gente possa esclarecer essas dúvidas. Queria inicialmente, Luiz, que você fizesse de uma maneira bem sucinta, primeiramente, o que é a lei de aprendiz e por que essas instituições têm que cumprir a lei de cotas e do aprendiz. Perfeito. A lei, então, da aprendizagem, ela já é uma lei antiga, ela, né, muitas pessoas falam que a lei é recente, né? Mas não, ela foi criada com a CLT, né? E ela tem como o princípio trazer o jovem a partir dos 14 anos para o seu primeiro emprego, para o mercado de trabalho, por uma forma dual, né, que a gente fala que é a prática e a teoria. Então a lei da aprendizagem, a lei 10.097 de 2000, quando ela teve uma atualização que ela ampliou dos 14 aos 18, agora para os 14 até os 24 anos. Então, qualquer empresa hoje, com um número igual ou superior a 7 colaboradores no regime CLT registrados, ela obrigatoriamente tem que ter um percentual, né, que seria 5% do seu quadro de colaboradores. Então, para essas empresas que têm 7 colaboradores, ela tem que ter um aprendiz no seu quadro de colaboradores. E é uma forma que realmente as empresas têm de renovar o seu quadro, de formar novos colaboradores. O Alan, você que faz parte desse processo de comunicação, me explica para mim como é que está e o que é a nossa Associação Nacional da Administração no Mercado. É a famosa ANA. Quem é a ANA? Então, a ANA, a Associação Nacional de Administração, é uma entidade sem fins lucrativos, habilitada pelo Ministério do Trabalho e Emprego a trabalhar com o programa Jovem Aprendiz. Os fundadores da ANA são membros do Conselho Regional de Administração, do Sindicato dos Administradores do Estado de São Paulo e da Federação Nacional dos Administradores. Nós colocamos que a ANA é o braço social da administração. Então a ANA foi fundada com o princípio de ajudar o jovem a ser inserido no mercado de trabalho. Inicialmente a gente só trabalhava vagas na área administrativa, vagas de estágio na área de administração, só que a gente ampliou para todos os segmentos. Então hoje a gente atende todos os segmentos de empresas que queiram contratar o seu estagiário ou o seu jovem aprendiz. Muito bom. Ô, Luiz, nesse contexto, hoje nós temos esta questão jurídica, vamos dizer assim, do cumprimento mínimo da lei de cotas, até diante da exigência legal. Como essas instituições
sejam elas Santas Casas, hospitais filatóricos ou outro segmento, Perfeito. eles tenham que participar e como recrutar essa mão de obra. Eu sei que, na realidade, algumas têm estas dificuldades, né? Então, a gente indica dentro dessa parceria da associação Perfeito. para que ela possa facilitar dentro do conceito esse cumprimento, né? Perfeito. O que, na realidade, a gente deveria mostrar para essas instituições esse cuidado e esse zelo por contratar a Ana. Perfeito. Essa parceria realmente com o Sindiosfio é muito importante justamente para que a gente tenha acesso, né, à área de recursos humanos das Santas Casas, desses hospitais que fazem parte hoje, né, do sindicato, para que a gente possa, a Ana, entender em cada instituição, cada hospital, cada Santa Casa, a cultura deles de contratação. Que eles têm cota, sabemos que eles têm essa cota. Mas como eles podem contar, então, com a Ana, com a expertise da nossa associação, para que a gente possa se comunicar e chegar próximo do jovem. Que eu acho que esse é o grande gargalo hoje que tem. Como o mundo do fazer se conecta com o mundo do saber. Então a gente sabe que as empresas, elas têm dificuldade de chegar nas escolas, em outras instituições, organizações que trabalham com os jovens. A gente fala que eles podem contar com a Ana como um braço para estar nos territórios, nos espaços onde os jovens frequentam. Um exemplo também, por exemplo, é um grande parceiro que a gente tem, que é o SESC. A gente estava comentando um pouquinho, né? Então, como que a gente faz para que essa vaga daquele hospital, daquela Santa Casa, chegue nesse jovem de forma objetiva e a gente consiga minimamente trazer o que o RH busca para atender a sua cota, a sua demanda de formação, de qualificação, né, desse profissional, para o jovem, para aquele jovem que a partir dos 14 anos está procurando uma vaga. Então essa nossa parceria, presidente, é muito importante para que a gente realmente faça um fluxo, uma comunicação, né? O Alan vai poder falar um pouquinho melhor disso, para que a gente possa buscar esse jovem que quer entrar buscando o seu primeiro emprego e que atenda essa contratação específica das empresas, seja pela cota de aprendizes ou também da pessoa com deficiência, que é um ponto importante também. Olha, esse trabalho, na realidade, vamos dizer assim, de captação do mercado, seja ali na comunidade, seja nas escolas, como é que é feito? Bom, nós fazemos ações em loco, então a gente conversa muito com líderes comunitários, com escolas nos territórios mais afastados, aqui em São Paulo, por exemplo. A gente vai muito nos territórios longe do centro, então comunidade em Itaquera, Paraisópolis, Brasilândia. Então a gente faz muitas ações sociais dentro desses territórios, levando de vez em quando o próprio parceiro, a própria empresa que está abrindo a sua vaga, para que ela possa falar um pouquinho da sua oportunidade. E a gente também faz a captação desses jovens, preenche um formulário da Ana e eles estão aptos a concorrerem às oportunidades de forma gratuita. Não há nenhum valor a ser pago, todos os serviços da Ana são totalmente gratuitos. Agora, Ana, esse processo de captação, quando você diz que existe até a possibilidade do requerente da empresa que queira ter essa necessidade da cota cumprida, como é que é feito isso? Ele vai lá fazer uma exposição do que é a empresa, do que é o hospital, Sim. E qual é a oportunidade desses jovens estar lá. Eu vou dizer isso porque eu dou aula e a gente tem observado hoje algumas dificuldades no mercado, né? Ou seja, o jovem hoje, né, ele tem uma dificuldade muito grande de se manter com um vínculo, né? Alguns não têm essa familiaridade com relação à hierarquia, Sim. cumprimento de horários, etc. Regras. Regras, né? Como é que vocês têm trabalhado isso? Não, essa é uma excelente pergunta. Dentro do nosso programa de aprendizagem, obrigatoriamente a gente cita esses pontos. Então, a gente prepara o jovem para o mundo do trabalho. O mundo do trabalho é hierarquia, liderança, gestão em equipe, trabalho em equipe, na verdade, questão do horário, da postura profissional. Tudo isso é feito durante o programa de aprendizagem nos 7 primeiros dias. A gente dá um banho, vamos dizer assim, em relação a esses temas
que realmente são os temas que as empresas mais reclamam. Poxa, cheguei aqui com um jovem que ele não sabia por que ele estava aqui, por que ele queria trabalhar na empresa. Então, a gente faz esse trabalho com o jovem de forma inicial e também dentro dessas ações que a gente leva dentro dos territórios, a própria empresa pode expor a sua marca, mostrar os vídeos os vídeos institucionais, também pode levar suas vagas, que não são de jovem aprendiz, são vagas CLTs também, para o pai e para a mãe desse jovem que vai estar lá no local. Então a gente faz um mutirão social de vagas dentro desses territórios. Luiz, tem uma coisa que me preocupa um pouco como advogado, e obviamente diante do segmento no qual nós estamos, que é essa questão da prestação de serviço de saúde. Nós temos um obstáculo que é a questão de inibir que o jovem ele venha trabalhar em local insalubre, dentro dos hospitais, né? Mas não inibe de forma alguma a questão dele atuar dentro de uma área administrativa, seja lá no DP, seja, né, no almoxarifado, na área financeira e etc. E tal. Essa é uma estratégia importante até para se colocar na comunidade e na captação, né? Porque a pessoa tem alguns, eu estou já há 40 anos nisso, a gente não tem menos, né? Mas as pessoas, quando você vai trabalhar no hospital, né? Então o pessoal já como atrair esse jovem, né, então, para esse segmento, né? Então, essa comunicação, eu acho que é muito importante justamente para a gente quebrar um pouco, né, esse paradigma para o jovem, não só hospitais, mas outros segmentos também. Então, a gente poder trazer um material, um conteúdo, vídeo, storytelling, né, materiais que tragam, né, um pouco daquele segmento, da área que aquele jovem vai atuar, eu acho que ajuda muito no processo de captação e de recrutamento e seleção desses jovens. Mas o que é muito interessante é quando nessas ações a gente consegue levar uma pessoa, um profissional da área, porque ele vai contar a história dele. Né? Ele traz aquele DNA daquela organização, e é isso muitas vezes que o jovem quer ouvir, que vai brilhar os olhos. Nossa, eu vou trabalhar dentro do hospital na área do laboratório, eu vou trabalhar na área de tecnologia, tem tecnologia hoje, né? E aí quando a gente fala para esse público, a gente vê o quanto que engaja, né? O quanto que ele fica interessado e muitas vezes, presidente, a gente vai despertar naquele jovem a curiosidade. Sim. Eu acho que isso é o principal. Então, nesses processos, a gente vê que dá muito, muito certo. E quando a gente fala de hospitais, a lei teve essa atualização importante, porque antes as empresas tinham obrigatoriedade, só que ela tinha a questão de insalubridade e periculosidade. Com a atualização, ampliou dos 18 aos 24 anos. Então, a lei, ela prioriza o jovem de 14 até 18, e quando há essas questões de insalubridade e periculosidade, a gente passa para o perfil acima de 18 anos. Tá? E coloco aí à disposição, o sindicato se coloca à disposição de vocês, no sentido da gente fazer, posteriormente, um processo de conscientização do que é um hospital, isso é muito importante. Quais são as áreas. E quando você diz que você vai fazer o cumprimento de cota para um jovem aprendiz, para que ele venha trabalhar numa concessionária de automóveis, para ele vir trabalhar no supermercado. Sim. Vocês falaram comigo agora recentemente que tem a questão do supermercado. Sim. São áreas diferentes, né? Sim. Embora haja características de 24 horas no ar, mas a atividade em si é diferente. É você estar na prestação de serviço, no fluxo de venda, né? Sim. Mas na questão de você mostrar isso no início da vida e no fim da vida, me parece que é um pouco complicado. Perfeito. E que legal ter essa oportunidade também dentro da nossa parceria de criar esse conteúdo. E a gente traz também para os parceiros, né, do Sindiosfio, também esse olhar de que não é só para a área administrativa. Então, hoje a Ana, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, que a gente tem uma parceria hoje, a marca do Aprendiz Legal, todos os conteúdos e os programas que são validados pelo Ministério do Trabalho e Emprego na área administrativa, logística, para a área de produção,
até para a área de atendimento, teleserviço, tem grandes hospitais hoje que tem a área, Sim, sim. né, de call center, Na área de TI também. na área de tecnologia. Então, quando a gente consegue sentar com a área de recursos humanos, com os gestores e fazer esse mapeamento, ele entende que talvez um problema na cabeça dele é uma estratégia, uma solução para a área de recursos humanos. E aí, se a gente traz isso para o jovem, que ele pode até ter um rodízio, né, um job rotation, né, falando em inglês, né, esse termo, que ele pode começar na área administrativa, depois ele pode ir para uma área de logística. Os hospitais têm área de logística hoje, Sim. né? Então eu acho que isso é importante, a gente criar esses conteúdos e trazer essa informação para todo mundo. Me diz uma coisa, Alan, no que se refere ao fato de que ele cumpre X dias no estabelecimento, depois ele vai acho que 1 ou 2 dias Isso, pro na curso. entidade para o curso. O que ele faz nesses cursos? Como é que, quais são as atividades? O que acadêmica ele Aprende, né? aprende? Bom, como o Douglas comentou, todos os programas da ANA de aprendizagem são em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Então, quem lembra um pouquinho do passado do Telecurso 2000, né? Que Não é passava. meu tempo, não. Não, né, presidente? Então, você vem com conteúdo técnico atualizado para os dias de hoje, né? Então, é um conteúdo muito legal. E é um conteúdo dividido para cada tema, para cada curso. Então, eu tenho conteúdos distintos para o programa administrativo, para o programa de logística, para o programa de TI, que é o desenvolvimento, para a área de programação. Então, esse jovem aprende o curso que ele foi contratado. Então, na área administrativa, por exemplo, o jovem ele vai uma vez na semana na ANA para participar de um treinamento profissional na área administrativa. E o que ele aprende nesse treinamento? Gestão de RH, gestão financeira, gestão de marketing, então, gestão de processos. Então, tudo que envolve a área administrativa, ele aprende nesses conteúdos formatados. Tem uma avaliação? Sim, é feita uma avaliação trimestral da performance do jovem em sala de aula. E essa performance ela é passada para a empresa. Ó, empresa, o jovem não está indo muito bem, está tendo um rendimento abaixo do esperado. Ou esse jovem está excelente aqui e tal. Talvez no futuro ele possa ser efetivado dentro da organização. Então são esses feedbacks que a cada 3 meses a ANA passa para as empresas contratantes. Há uma performance interligada entre o que ele faz profissionalmente com a academia escolar? Sim, a gente chama de gestão compartilhada. Tá. Então, a performance dele em sala de aula é passada para todos e a performance dele dentro das atividades práticas, ou seja, dentro da empresa, também deve ser compartilhada com a ANA, porque assim a gente monta um prontuário único desse aprendiz, mostrando a evolução dele ou não durante o programa. Eu, obviamente, vou fazer o marketing de vocês, né? Mas cabe a vocês, obviamente, dispor isso até para que a gente está, nesse momento, passando isso para mais de 434 cidades no estado de São Paulo, né? Então, Nós estamos falando aí de um público razoável hoje, com mais de 200 filiados para o Sindicato das Santas Casas. Fantástico. O que ocorre? É fundamental para aqueles que venham ter a oportunidade de fazer essa parceria com essa associação, a ANA em especial, eles querem saber qual é essa performance, né? Então, eu recentemente tive a oportunidade de conversar contigo e você me disse que já está em andamento, até por uma questão de ética, eu não vou dizer o nome, mas uma grande entidade aqui em São Paulo já os procurou. Sim. Para poder captar esse jovem aprendiz. É um hospital, né? isso. E eu queria saber como é que foi essa abordagem, qual tem sido essa sua experiência e quais são essas perspectivas que você tem. Obviamente, presumo eu que a gente vai ter um case importante aí para a Sim. gente divulgar. Estou bem otimista também, e essa ponte que o Sindiosfil, através do presidente, fez, foi importante com esse parceiro, né? E eu acho que o que foi legal nesse bate-papo é ele falar das dores. Qual é a dificuldade hoje de ele captar os jovens, de mostrar que é atrativo as vagas que ele tem, né? Porque a lei da aprendizagem, ela regulamenta também a questão do salário, pelo menos o salário mínimo hora para esse jovem, é igual para todo mundo.
benefício. Então, o que eu posso trazer como atrativo? Então, essa foi uma primeira discussão. Ele falou, estou tendo dificuldade hoje de trazer, e é uma grande cota. A gente está falando de mais de 200, 300 jovens para uma Santa Casa, né? Então, como que a gente pode montar um processo, uma estrutura personalizada para que ele tenha, né, esse fluxo de divulgação, captação, seleção e efetivamente as contratações desses jovens. E os indicadores, né, pós-contratação, Sim. de como que está indo o jovem contratado, se está com uma boa performance ou não, até para uma futura efetivação. Isso é o que a gente sempre espera, que esse jovem comece e depois seja efetivado dentro da organização. E aí, nesse bate-papo foi tão interessante que a gente começou a conversar e a gente entrou também na questão da cota da pessoa com deficiência. E a gente está propondo um modelo inicial de trabalhar também o aprendiz deficiente, né? O aprendiz pessoa com deficiência. E por que isso? A própria lei, quando a gente fala do aprendiz, a gente liga muito isso ao jovem. Mas a lei deixa bem claro que na questão do aprendiz, pessoa com deficiência, ele não tem o limitador dos 24 anos. Então, algumas empresas estão pensando nisso como estratégia e estão contratando pessoas com 40, 50 anos como aprendiz. E muitas vezes pessoas que estão sendo reabilitadas, né? Pelo próprio, estão na questão do INSS, né? Então, como isso pode ser uma estratégia que eu posso primeiro atender a cota da aprendizagem e depois eu conseguir, depois dessa formação que ele tem com a gente, que ele saia de um contrato por prazo determinado, né? A lei da aprendizagem, ele é um CLT por prazo determinado, então tem começo e fim, para um contrato indeterminado e aí sim cumprindo a cota da pessoa com deficiência. Então a gente quer tentar um piloto e aí eu trago um dado que é importante. Hoje, pegando os números de 2025, as contratações de aprendizes no Brasil foram em torno de 660 mil, arredondando, né, o número. Quantos desses aprendizes eram pessoas com deficiência, presidente? Você imagina? Menos de 1%. E aí as organizações estão talvez não olhando para uma estratégia, principalmente quando a gente fala da pessoa com deficiência, que ela tem essa questão do tempo, da idade maior, mas principalmente quando a gente fala do neurodivergente, quando a gente fala do autista. E quando a gente fala do autista, a gente vai trazer hoje um outro dado que é, para cada 7 jovens que estão aptos para trabalhar, né, no seu, estão aí buscando inclusive a sua recolocação, a sua inserção no mercado de trabalho, 6 estão desempregados. Autistas, né? Autistas. E aí quando a gente fala deste público especificamente, falando com esse parceiro indicado aqui pelo Sindiosfil, para as atividades que precisam de concentração, precisam de foco. E aí a gente está trazendo um perfil que é muito interessante, que é o autista, que ele tem o hiperfoco, né? Então a gente está fazendo um movimento para que ele entenda isso como um piloto, e aí vai ser um prazer também trazer essa notícia de primeira mão aqui, tá? Eu até fiz questão, nós criamos agora recentemente um grupo de trabalho para falar sobre a exigência do cumprimento da lei de cotas. E eu tenho a grata satisfação ter convidado a vocês a fazer parte desse grupo. Satisfação é nossa. Porque o que acontece? Boa parte desse nosso público, eles muitas vezes entendem que a questão do cumprimento da lei de cota seria o fato de que ele pudesse ter alguma dificuldade em membros inferiores, membros superiores, né? É isso. Outras situações de alguma sequela. Esta não é a realidade, até porque temos problemas de audição, temos problemas monocular, temos problemas de outras origens que também fazem parte desse cumprimento, né? Sim. Então eu acho que isso é fundamental, que a gente possa alardear aí aos 4 ventos essa oportunidade. Eu acho que vocês têm um caminho muito grande por fazer isso, porque parte dos hospitais hoje, Luiz, eles têm assinado o termo de ajustamento de conduta
para poder cumprir essas cotas, né? Meio que obrigação, né? Então, na realidade, tem algumas instituições que estão sendo até multadas por Exato. valores Altíssimo. expressivos, né? Verdade. Mas não é o fato de que não queira preencher. Há uma dificuldade realmente. Sim. Porque até algum tempo atrás, e vocês têm uma perspectiva melhor do que a minha, é o fato de que estes que tinham algum tipo de necessidades especiais, eles sequer queriam sair de casas, né? E não queriam sair de casa, porque até hoje ainda tem, é a questão da locomoção nas questões Sim. coletivas, né? A questão de desapropriação, a questão de apropriação, Perfeito. arquitetônica, né? Seja a nível público ou até mesmo Sim, privado. sim, né? sim, sim. Então, hoje a gente tem a oportunidade de ter isso, mas a gente vê com bons olhos de que a gente tenha um esforço assim, né, enorme em mostrar para as pessoas de que não é que haja, vamos dizer assim, uma dificuldade, precisa haver uma conscientização. Faço satisfação em sempre falar de que temos uma colega que vocês vão conhecer nesse grupo, que ela é uma pessoa que me convence muito, me ensina muito com relação a essas questões das exigências de mercado, porque ela me mostra a realidade, né? Sim. Então vocês têm isso, e eu quero e peço isso a vocês para que vocês mostrem que, embora o hospital seja um segmento de extrema complexidade, Sim. mas ele, na realidade, faz parte dessa convivência Muito. na sociedade, né? Muito, Acho que muito, é muito. importante. Não, e é importante também dar os parabéns pela iniciativa de criar esse grupo de trabalho. Eu acho que quanto mais pessoas pensando, né, trazendo propostas, né, Alan, ideias, eu acho que é aí. Eu tenho uma máxima que se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Senão, você vai ficar sempre naquele patamar. E o grupo de trabalho, eu acho que ele tem essa proposta de a gente tentar alguns pilotos. O que a Ana está fazendo é olhando para esse público do neurodivergente, dos autistas. Por quê? Nessas ações que a gente faz, principalmente, doutor, nas escolas, a gente vê que a escola também não está preparada para receber os autistas. E a gente tem, às vezes, até preocupação, para não falar outro termo, dó, né, do professor, porque o professor tem o aluno com síndrome de Down, o aluno com autismo, né, tudo dentro de uma classe. E aquele profissional, muitas vezes, não foi preparado para poder dar aula para aquele público. Então, hoje, as instituições, as escolas, né, o governo está olhando muito para essa questão, como a gente pode preparar o professor, e aí a gente traz para o mundo do trabalho, como que a gente prepara os gestores para receber esse público. Porque eu acho que é esse o pulo do gato. Eu acho que se a gente, não é o RH que faz a inclusão, são os gestores que fazem a inclusão. Quando o gestor quer trazer um jovem aprendiz para o seu negócio, fazer o desenvolvimento, ou aquela pessoa com deficiência, parte da gestão. É ele, muitas vezes, que tem aquele olhar para a inclusão. Então, eu acho que a gente, dentro do grupo de trabalho, tem várias ideias e iniciativas que a gente pode colocar em prática. Uma das coisas que eu queria já colocar como proposta, para que a gente possa até alinhavar isso, eu acho que o sindicato, junto com a Ana, nós poderíamos fazer um programa, né, onde a gente envolvesse a sociedade do que é o autista, do que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Porque a gente... Não é? Porque a gente... É informação. A gente vai no aeroporto, por exemplo, vê, às vezes, ou mesmo em alguma área pública que você vê as pessoas identificadas com aquele cordãozinho que mostra. Aí assim as pessoas sabem, mas outras não sabem. Sim, exatamente. Né? E eu acho que nós podemos pensar nisso, vamos tentar alinhar um projeto de que a gente tenha que fazer um podcast, umas chamadas de áudio e vídeo. Eu conheça isso. Precisaria também, eu não estou nessa área, mas aí toda a expertise de vocês, nós vamos tocar no outro ponto em seguida aí, que é a conscientização das pessoas para esse tipo de população. Sim. Que ela necessariamente ela não é esquecida. Sim. Ela tem que ter uma oportunidade na vida. Né? E há um certo preconceito, né, em relação, principalmente ao neurodivergente,
Ah, ele não consegue. Ah, ele não pode. Ah, isso daí ele não vai poder fazer. E muitas vezes, grande parte, eles são melhores Tem na habilidades, atividade. né? Então, por exemplo, na área de Competências, né? programação, na área de TI, tem autistas que são feras na codificação. Claro, eles têm algumas questões sociais e Sim, tá sim. tudo bem, mas na execução do processo são maravilhosos. Então, assim, é esse preconceito que a gente quer tirar. É, Posso só complementar? Uma das iniciativas, vou fazer também já ao vivo aqui o convite. A gente está muito feliz, a gente vai fazer um projeto em parceria, porque é parceria, né? Então, com a USP e uma empresa que a gente aprende muito, que é a Adapt, né? Dar um beijo aí pro Emanuel e pra Márcia, que são pais de 3 filhos atípicos, né? E criaram essa empresa justamente com esse propósito também de a gente levar informação e fazer o trabalho de inclusão. Então, através de uma emenda da deputada Clarice Ganem, que tem um olhar também para o neurodivergente, a Ana vai fazer esse trabalho junto na USP para 150 jovens focado em tecnologia e IA. Então, qual é a ideia? Uma formação, uma qualificação para esse público. Serão 150 jovens nesse primeiro projeto, né, da Ana. E depois a gente quer colocá-los no mercado de trabalho. Porque ele vai passar por uma qualificação, USP, Adapt, Ana, e depois como a gente pode inserir esses jovens no mercado de trabalho. Então a gente está muito ansioso e já faço o convite, presidente, dia 23, aula inaugural, dentro da USP, às 14 horas, depois eu formalizo, viu, Dani? Depois tudo bonitinho, mas vai ser um prazer ter um parceiro como o senhor lá também. mas eu acho que essa ideia que eu acabei de ter aqui, eu acho que é uma coisa interessante, sabe? Fazer Importante. uns posts, um site, Fantástico. uma coisa dizendo assim, olha, mas isso é esse público que você pode captar com sua mão de obra, né? Muito bem. Nós estamos aí quase na nossa fase de encerramento, mas eu queria também que você destacasse, Luiz, esse trabalho social que vocês fazem, que eu sei que vocês também comandam aí, estão afeitos a uma ONG. Queria que você fizesse aí a divulgação do que vocês iam fazer, Bacana. o nome da ONG, como é que ela está, fica à vontade. Agradeço. Então, a ANA, né, a Associação Nacional de Administração, ela faz esse trabalho de inclusão, de formação, através dos parceiros, né, a gente consegue chegar hoje dentro das empresas, das áreas de recursos humanos, mas a gente também faz um trabalho que é muito importante da pré-formação desse jovem para o mercado de trabalho, como uma organização social. A gente acabou de finalizar um projeto via FUNCAD, via Prefeitura de São Paulo, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Quem quiser conhecer depois um pouquinho mais, está lá na nossa página, nas redes sociais também, onde a gente formou, no extremo aqui da Zona Leste, né, em Guaianazes, quase 240 jovens, prioritariamente meninas, da faixa de 13 a 17 anos, né? Trazendo, né, a questão dos soft skills, dos hard skills, desenvolvendo isso, mas empoderando esses jovens que eles podem participar dos processos seletivos de qualquer empresa, de qualquer organização, seja privada, seja pública, né? Então, esse trabalho que a Ana faz do pré-mundo do trabalho, de como que a gente pode orientar esse jovem a ter um currículo bacana, como esse jovem pode ter um perfil hoje no LinkedIn, que é uma rede social importante para networking, né, para trabalho, como ele pode se preparar para um processo seletivo. Então, quando a gente fala hoje de processo seletivo, vou falar um pouquinho da minha época, o senhor é mais novo. Menino, mas a gente saía com o currículo debaixo do braço. Hoje a gente tem que colocar o currículo dentro de uma plataforma, de um ATS. E como essa inteligência artificial lê esse currículo? Então a gente fala que a gente prepara esse jovem para ele ter um currículo campeão, que ele entenda, existe uma regra para que ele monte um currículo que essa inteligência consiga minimamente entender, né?
mas que não fique só na inteligência, né? Só nas plataformas. E como que a gente pode minimamente preparar esse jovem por uma entrevista? Então, a gente, neste projeto, a gente conseguiu desenvolver todas essas etapas, né? Foi bem gratificante. E o melhor é ver que esses jovens estão sendo inseridos nas vagas de aprendizes, de estágio, vagas CLT, e alguns estão empreendendo também, que é uma forma que o jovem também vê hoje de ele estar no mercado de trabalho, né, Alan? Eu vou colocar até, a Dani está acompanhando o nosso processo, mas eu vou pedir para que depois vocês estudem essa forma, também é um outro desafio, porque eu sou aquariano, eu sou muito, então eu começo a pensar e vai longe. Sim. Então eu queria que vocês montassem aí depois um curso, eu estou disponibilizando isso Pô, para que vocês, bacana. que vocês façam um curso que eu quero que vocês orientem os líderes de RH, os gestores de hospital, como ele recepcionar esses jovens na aprendiz Bacana. e como ele deve abordar na entrevista. Eu digo isso para você porque eu fiz recentemente uma entrevista com alguns jovens aprendizes, até para Sim. captar um profissional que lá está. E eu, no primeiro momento, eu tive algumas dificuldades de interpretar a voz do jovem, a postura dos mesmos, Isso né? mesmo. Tímidos, né? A escrita Tímidos. também, né? Eles não abrem muita guarda, né? Então, você precisa ir lá realmente... Extrair. É verdade. Então, essa é uma estratégia Bacana. que eu queria montar um curso voltado para isso, para que o encarregado... Porque às vezes ele vai chegar para nós, Sim. chega para mim ou para você, e vai assim, você me mandou aqui 7 pessoas, mas olha, não vi Sim. nenhum aqui que eu consigo. Não fala, não. Mas você tem que... Se você não Sim. chamar... É Em isso. primeiro lugar, eu penso assim, né? O jovem aprendiz, quando ele vai submeter uma entrevista, ele já vai com aquela entrevista. Entendeu? Trava, né? Trava, né? É verdade? Qualquer um, Sim. mesmo nós, adultos. Sim, qualquer passamos também por isso, né? Vai passar por uma entrevista, qualquer Sim. processo de triagem que você entrar, né? A Perfeito. adrenalina sobe. E o que o entrevistador quer é conhecer a pessoa. Mas o menino em si, a menina, eles ficam receiosos de saber se O medo vou de falar errar. errado, se pode falar gíria, se não pode isso. falar gíria, entendeu? Então você tem que... Essa é uma coisa psicologicamente importante, viu? E aí eu vou deixar também aqui, se Por possível, favor. a gente nesse projeto, a gente conseguiu criar uma cartilha, um guia, que dá essa orientação que o senhor acabou de passar para nós. Ela é gratuita, pode fazer o download. Vou deixar também algumas vias físicas aqui para o sindicato distribuir, que é justamente para aquele jovem que vai passar por esse processo, como que ele pode se preparar, como ele monta o currículo, como que ele vai lá no LinkedIn, faz um perfil bacana, como ele faz uma simulação de entrevista. A gente tem um parceiro também, se eu puder Fica à vontade. falar que o pessoal da Diga aí é uma startup que começou com uma inteligência artificial para esses processos, que faz justamente o jovem falar. Então ele recebe um link via WhatsApp e aí imagina que o presidente vai estar entrevistando esse jovem no WhatsApp. E ele lá na frente, E ele fala, a gente faz o jovem falar, ele contar a história de vida dele, porque é isso que o RH quer entender. Tá bom, você não tem uma experiência profissional, mas me conta um pouco do seu dia, né? Eu ajudo a cuidar do meu sobrinho, do meu irmão. Pô, eu ajudo minha mãe a vender coxinha, a vender hoje pela internet. É isso que o entrevistador quer saber, pelo menos minimamente, se ele consegue contar essa história dele, né? Então vou deixar o link, seria um prazer também ter aqui no site do Sindiosfio, tá bom? Queria que antes de fazer o encerramento aqui, que vocês, por sua vez, fizessem as suas considerações finais, demonstrando aí a satisfação de vocês estarem aqui, aproveitando o ensejo para deixar esse recado, que eu acho que é fundamental. Podcast tem essa regalia, e o live também tem isso, né? Que nós fizemos uma live da forma que nós estamos fazendo, diferente, né? Naquela impregnada, que ela fica diante da câmera. Engessado ali, né? Aqui é um bate-papo, uma coisa diferente para que as pessoas deu nem saibam. pelo tempo ver o tempo passar, né? Então eu queria que vocês fizessem as considerações finais aí,
E, obviamente, a gente vai ter oportunidade de conversar em outras, sim, tenho certeza absoluta. Fantástico. O Alain aqui. Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade, comentar algo em relação à legislação que está acontecendo nesse momento, né? Tivemos um aumento no quadro de auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, isso é um ponto importante porque muitas empresas estão sendo fiscalizadas e multadas, em alguns casos, pelo não cumprimento ou da cota de aprendiz ou da cota de pessoas com deficiência. E tem um ponto importante também na lei de licitação, a gente fala a nova lei de licitação, a 14133, ela cita dentro dos seus pontos que qualquer empresa privada que tiver interesse em fornecer produtos para a esfera pública são obrigadas a terem a cota tanto de aprendiz ou de pessoas com deficiência regularizadas. Isso durante o início do pregão e durante o contrato de gestão com a entidade pública. Então são esses pontos de atenção porque os auditores tem mais auditor fiscal, né? Fiscalizando as empresas e o tempo para regularizar esse processo está cada vez menor, né? Então está sendo até uma questão comum a gente receber empresas que precisam contratar aprendizes em uma semana. Em torno de 50 aprendizes, 100 aprendizes em uma semana, porque senão vai vencer o TAC, vai vencer o documento que ela tem com o Ministério do Trabalho e ela vai ser autuada. Então é só essa preocupação com as empresas para verificarem a sua cota, verificar o DET, né, que é onde recebe a notificação, é pelo DET, e muitas empresas acabam não vendo isso, então acaba recebendo uma multa, né? Chega no contador que cuida do DET da empresa e ele acaba não passando, então são esses pontos de atenção. Não, mas esse é um dos pontos que eu falo para você. Cada uma das informações que vocês estão prestando aqui nesse momento, elas são fundamentais para que o nosso segmento saiba dessas obrigações. Existe questões abordando esse fato, podemos considerar essas questões do e-social hoje. Perfeito. Né? Que é um dos pontos que vem acusar o fato de que ele não esteja cumprindo. É um Big Brother, né? Antigamente era bater na porta, hoje em dia o fiscal já olha o e-social direto. Tanto a Previdência como a Receita, como o Ministério do Trabalho se conversam. Sim. Muito bom, Ana. Eu queria agradecer imensamente a sua fala, viu? Eu que agradeço. Bem, presidente, agradecer muito a parceria, a iniciativa do sindicato de trazer orientação e informação para os seus associados, para a sociedade, né? Isso é muito importante, né? Ter um sindicato ativo como vocês fazendo esse trabalho. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Ana, nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram também, depois a gente deixa os links, né? Aí, mas a gente traz muita informação e principalmente as vagas. Porque também é uma forma de chegar para os associados. Muitos pais também se preocupam com como meu filho vai entrar no mercado de trabalho. E os hospitais podem ter essa iniciativa também, não especificamente que ele vai trabalhar no hospital. Vai ser maravilhoso os hospitais que estiverem abertos, né, a aceitarem os filhos dos seus colaboradores. Mas como o pai também pode orientar e ajudar os filhos a entrarem no mercado. Então, nas nossas redes sociais tem bastante informação e a Ana está aberta, presidente. Quando precisar, conta com a gente. Obrigado aí pela parceria. Muito bem, senhores e senhoras. Queríamos agradecer essa primeira investida em gestão de conversa com o Sindosfil. É uma proposta que o sindicato está fazendo. Eu tenho certeza, iniciando aqui com chave de ouro, com meus amigos. Obrigado. Eu acho que é fundamental. E queremos deixar aqui aberto, né? Eu vou disponibilizar depois para os senhores, além do nosso site, vou distribuir isso para vocês poderem colocar lá na página de vocês também. O maior prazer. Será? Grande abraço a todos, que Deus ilumine a todos. Muito obrigado. Amém. Obrigado.